Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano e no vídeo de hoje, continuando o nosso ciclo de entrevistas, eu vou entrevistar o Léo Fiedler, o Caveira Dev lá do Twitter, né? Ele é bem conhecido aí nas redes sociais, ele é bem ativo, tem um papo bacana lá. Eu sempre falo que o Twitter hoje é a melhor rede social que nós temos, porque tirando as tretas, né, do Twitter, o que tem assim de tretas, que nem é tão grande, são poucas coisas, mas no Twitter você consegue fazer bons contatos, né? Você consegue ter boas conversas, conversar num nível bacana com as pessoas, né? E manter bons contatos. Então, Caveira, né? Léo Fiedler, obrigado, Léo, aí pela presença e pode se apresentar aí pro pessoal. Obrigado, Adriano. Saudações, pessoal. Alguns me chamam de Caveira Dev, né? Mas o meu nome realmente é Leonardo Fiedler. As pessoas normalmente me chamam de Léo, né? Os amigos, então não tenho nenhum problema em me chamar de Léo. É, eu tenho 25 anos, atualmente eu sou pesquisador na Senior Sistemas, né? E eu acho bem legal a área de tecnologia. Eu gostei muito dessa tua fala inicial, falando do Twitter, né? Ser a melhor rede social. Eu hoje acho que é a melhor, em questão de profissional, para bater papo, um pouco mais descontraído, porque o LinkedIn, na minha opinião, é muito engessado, né? Ele é muito aquele, carrega muito aquele estigma de trabalho, né? O Twitter ele já é mais leve, né? Então a gente consegue ter um bate-papo legal ali, né? Algumas pessoas são personas, né? Um pouco mais, entre aspas, anônimos, outros já se identificam, né? Mas no final de todo mundo, eu acho que o que importa mesmo é trocar ideia, né? E bater papo, compartilhar assuntos de computação, programação, se ajudar, né? Cara, eu sou ativo no Twitter, se eu não me engano, desde 2016. Eu tive uma conta que eu perdi, mas essa que eu tô agora, eu já tenho ela, se eu não me engano, desde 2017 eu tenho ela, e assim, cara, só aprendo no Twitter, assim, é bem bacana, assim, bem legal. Sim, sim, o Twitter ele é interessante. Tem o Slack também, mas o Slack é uma pegada diferente, né? O Slack já é bem mais técnico, né? Mas o Twitter hoje eu acho que assim, ele é um ponto ali que você acompanha o que está rolando, né? E principalmente é engraçado porque assim, o Twitter ele dá uma sensação que você conhece todo mundo da comunidade. Parece que todo mundo é mais acessível, né? Então É, assim, ele hoje ele está conseguindo unir nichos, né? Ele está conseguindo unir nichos específicos de uma forma mais acessível. Então hoje no Twitter você consegue conversar, você consegue interagir, por exemplo, com um professor lá que fez um livro lá da Universidade do MIT, por exemplo, ou de Stanford. Você manda às vezes um tweet pro cara, ele gosta, interage com você, né? sim. Tem aquele professor, né, que eu esqueço o nome dele da engenharia de software, eu sempre esqueço, o tio Bob, Uncle Bob. Ah, o Uncle Ele Bob. é bem ativo no Twitter, eu vejo lá que o pessoal interage bastante com ele. E então assim, o Twitter hoje pra mim assim, tá sendo uma das melhores redes sociais, e até porque também não tem muita propaganda, o pessoal não tem como ficar fazendo textão, aquelas coisas assim. De vez em quando rola umas threads, mas é algo mais construtivo, né? Então não tem como ter aqueles textões e assim, aqueles GIFs que geralmente poluem redes sociais e tal. Acho que Sim, sim. em termos de rede social textual, me parece que o Twitter hoje realmente é uma das melhores. Mas, ô Léo, me fala um pouco aí da sua trajetória, né? Que hoje eu vi lá que você está como pesquisador na Sênior, né? Você está como Data Scientist lá na Sênior. Me fala um pouco, antes da gente chegar hoje no seu trabalho específico, me fala um pouco aí como é que foi, desde quando você formou, eu vi lá no seu LinkedIn. Eu vou compartilhar, viu, pessoal, na descrição do vídeo, o LinkedIn e o Twitter do Léo. E fala um pouquinho como que você chegou até hoje na Sênior aí. Eu vi que você tem seu site pessoal também, vou compartilhar seu site. Você tem o site Projects, né? Você tem lá o Tem. Tortuga, você tem o Blue Bus. Fala um pouquinho aí pra gente aí sobre você, sobre sua carreira, até sua trajetória até aqui, Léo. Belezinha. Vou começar falando bem lá do começo, né? Quando despertei para a área, né? Eu comecei a gostar muito da área desde que eu era muito moleque, assim, desde que eu tinha tipo 7 ou 8 anos, eu já adorava, eu jogava videogame e já ficava me questionando muito, sabe, como é que eu apertava um botão no controle e o boneco reagia. Sempre gostei muito de jogar futebol, jogar videogame, jogava PlayStation, até antes, né, alguns Nintendo, tive um pouco de contato com esses consoles um pouco mais antigos, né? Então, ali despertava muito essa curiosidade de saber como essas coisas funcionavam. Então, eu me lembro que com 10 ou 11 anos eu fiz o meu primeiro joguinho
na época com aquele Game Maker, né? Então eu fiz um tutorial lá com o Game Maker, claro, entendendo nada, né? Mas fazendo, se divertindo, né? Então foi bem legal. E foi ali que eu despertei a vontade de entrar, né? Ou de pelo menos tentar. Antes disso, o meu pai tem uma oficina, né? Uma autoelétrica. Ele queria muito que eu seguisse lá com ele, né? Que trabalhasse lá com ele. Eu cheguei a trabalhar um tempo lá com ele quando era moleque, né? Quando tinha tipo 10, 11, 12 anos, tinha férias de colégio, eu ia para lá, né? Para ganhar presente de Natal, coisa assim, era o combinado, né? Trabalhava lá. Mas eu realmente não gostava, nunca gostei muito de carro, nunca dei muita bola, assim. Não é que não gostei de carro, tipo, nunca gostei assim de a fundo, né? De entender o carro, né? Nessa parte. E o computador sempre me despertou, então quando eu fui para o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio técnico com um curso de técnico em informática, que já era voltado à programação. E ali com 14, 15 anos eu comecei, né, nisso. Eu comecei, tive aula de lógica, tive aulas de Delphi, Pascal. Na época a gente brincava com Pascalzinho, Delphi, Java, aprendi um monte de coisa. Cara, foi uma baita escola. E ali foi quando eu descobri realmente que era o que eu queria, sabe? Eu queria me profissionalizar. As primeiras vezes que eu fazia quando eu fazia os primeiros Hello World ali, já no aquele que é em português, o Portugal. o Portugal, obrigado. O Portugal, cara, quando eu fazia os primeiros Hello World ali, fazia os primeiros joguinhos, né? Aquela sequência de Fibonacci, né? Fazia aqueles algoritmozinhos bem simples, né? Uma ordenação, fazia uma coisinha assim bem simples, né? Cara, aquilo já despertava, né? Cara, isso aqui é maluco, é maravilhoso. E foi dali, né? E de curiosidade em curiosidade, eu terminei o ensino médio, já saí trabalhando. Eu não, minha família não tinha condição de bancar a faculdade. Eu também não, a gente não tem faculdade federal aqui onde eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Então não havia essa possibilidade. E assim, eu consegui entrar, trabalhar, eu já conseguia ganhar meu dinheiro na área, já era programador, e eu entrei na faculdade bancando meu próprio estudo. Então isso é uma coisa muito massa, assim, eu adoro compartilhar isso, porque não foi fácil, é claro, não estou falando aqui ninguém que seja fácil. Eu, inclusive, se pudesse não ter trabalhado, eu preferiria, né? Porque eu tenho certeza que eu aprenderia muito mais, teria muito mais tempo para ir a fundo, focar na graduação, né? Eu não tive tanto isso, mas eu fiz. A graduação foi uma escola para mim. Nesse meio tempo, eu trabalhei em uma startup, eu tive diversos problemas com essa startup, muitos problemas mesmo, né? Uma empresa que começou com 3 pessoas, eu fui a terceira, depois cresceu para 20, quase 30 pessoas, teve muitos problemas administrativos, né? Eu acabei até ficando doente por conta disso. E eu cheguei até a liderar um time, para você ter uma noção, assim, cheguei a liderar, né, um projeto assim, bem a nível até nacional. Eu cheguei a ser líder, assim, né, por ser um dos mais antigos, né? Eu tinha, tipo, sei lá, 18, 19 anos, eu tinha quando fiz isso, assim. E era loucura, sabe? Eu jamais eu faria isso de novo na minha vida, aceitar uma coisa dessas. Foi muito ruim, eu fui parar no hospital, enfim, tive diversos problemas, ansiedade, depressão, enfim, muita coisa, né? Depois saí dali, fui para uma outra empresa, trabalhar como desenvolvedor, aí já um pouco mais focado em produto, então trabalhava mais na linha de produto, né? E ali fui desenvolvendo, né? Ajudando o pessoal, tendo várias dicas e fui crescendo também na graduação. E foi quando eu fui observando, né, que eu adorava bastante algoritmos, adorava inteligência artificial, adorava, né, sistemas distribuídos, robótica, tive aula de robótica, foi maravilhoso, assim. E eu fui vendo, cara, isso aqui era uma pira, era uma coisa que, sabe quando aquilo te dá um... A gente aqui no Sul usa muita palavra tesão, né? Eu não consigo usar outra palavra que... Sabe quando te dá um tesão de fazer aquilo que tu vai sábado, domingo, cara? Era isso, né? E fui avançando até que surgiu a oportunidade de trabalhar no setor de pesquisa da Sênior. Fiz um desafio lá. Tem um camarada meu, né, que inclusive é co-host do podcast que eu criei, a Taverna da Programação, o Flávio. Ele tinha começado a trabalhar lá, ele me indicou, ele falou, cara, faz o desafio, tu tem o perfil. Fiz o desafio deles, pá, assim, cara, 2, 3 semanas, tal, pá. Aconteceu, assim, né? E já era uma coisa que eu sempre almejava para mim, trabalhar
Porque, cara, trabalhar no setor de pesquisa é um pouco diferente, sabe? Tu trabalha num setor mais voltado para inovação, tu trabalha testando novas tecnologias, então eu não trabalho fixo num produto. Claro, a gente trabalha muito mais com POCs, com provas de conceitos, né, com pequenas interações em que a gente testa ferramentas, a gente testa conceitos, né, aplica, né, vamos aplicar, sei lá, um algoritmo para tentar classificar alguma coisa, vamos tentar usar um algoritmo para prever alguma coisa, vamos tentar fazer um hardware aqui embutido para ver se tudo, mas assim, é legal que tu tem toda essa abertura, né? E tu vai diversificando, né? Então eu adoro pesquisar, enfim, e acabei caindo nessa, né? E aí logo depois eu saí da graduação, já emendei a pós em Data Science, né? Tô até hoje aí. E cara, eu adoro curtir, eu adoro assim, eu adoro experimentar e eu adoro evoluir, sabe? É muito legal, assim, hoje, por exemplo, de Data Science. Eu tive aula recentemente de redes neurais, assim. Cara, é maravilhoso. Eu já usei redes neurais algumas vezes, mas é maravilhoso quando tu vai abrindo as caixinhas mágicas, tu vai indo mais a fundo, tu vai olhando mais a matemática. Cara, eu sei que eu ainda talvez não entenda 10% do todo, mas sabe quando tu olha com brilho nos olhos? É isso, assim, cara. Hoje, se eu fosse definir alguma coisa, eu diria isso, assim, olhar as coisas com esse brilho nos olhos, assim. Isso é uma coisa que desde criança, né, até hoje eu tenho e eu adoro, assim. Tanto é que até às vezes final de semana eu brinco, né? Cara, eu sei lá, eu me divirto, é a minha diversão. Um negócio que você falou que é interessante, que você falou que você mesmo bancou sua faculdade. Então, isso é importante por quê? Porque você não iria investir em algo que você gosta, né? Porque querendo ou não, você usou do seu próprio dinheiro para financiar os seus estudos. Então você não investiria em algo se você realmente não gostasse daquilo, né? E é importante esse brilho que você fala, esse brilho nos olhos, essa paixão, porque é isso que faz a gente não vai conseguir entender tudo de uma vez. Né? Então, assim, o importante é nunca parar de aprender aquilo ali. A gente nunca para de aprender. Né? Esse clichê é o clichê mais. O mais exato que existe, é o mais certo, que nunca sai de moda, porque a gente nunca para de aprender. Então, você começa ali entendendo 10%, depois você vai evoluindo. Não, deixa eu testar aqui, deixa eu fazer mais um pouco sobre isso aqui, e a gente vai evoluindo mais. Então, acho que assim, eu acho que isso é importante, né? Você ter financiado seus estudos, você tá com esse brilho nos olhos. Mas aí, Léo, aí lá na Sênior, lá você tá trabalhando com que stack? Você tá trabalhando com Data Science lá, né? Pesquisando. Vocês estão trabalhando lá com qual stack hoje? Cara, eu não tenho uma stack fixa, né? Assim, normalmente a gente não fixa a tecnologia, né? A gente sempre parte de olhar o problema e a gente escolhe as melhores tecnologias que fazem sentido para aquele problema. É claro, a empresa tem algumas tecnologias principais, como Java, por exemplo, Node. Agora para mobile o pessoal está usando Flutter, então a gente acaba usando isso. Mas, por exemplo, para os projetos de Data Science, a gente usa bastante Python. Assim, nossa... Exatamente, no caso para Data Science. Porque geralmente aí você tem Python, né? Você tem outras linguagens como R, né? Julia também. Então você tem umas linguagens específicas para Data Science. Aí no caso a stack que vocês usam mais lá é com Python para Data Science. Aí vocês usam Scikit-learn, Pandas. O que vocês usam lá de bibliotecas do Python lá? NumPy, Pandas, TensorFlow, Keras. O pessoal gosta de usar bastante o Keras. É que assim, o time que eu trabalho, até para explicar também para as pessoas, é um time assim multidisciplinar. Então, nem todas as pessoas que trabalham no meu time são de formação acadêmica de computação. Existem pessoas de engenharia, então tem pessoas que o foco delas, né, a parte de programação, elas nunca foi o foco delas, sabe? Então, assim, tem pessoas que elas não têm todo esse direcionamento. Então, o pessoal usa bastante o Jupyter Notebook, sabe? O Colab da Google, às vezes, também. Mas é claro que, geralmente, nessas equipes de Data Science pesquisa são multidisciplinares, porque, querendo ou não, nós, como cientistas da computação, eles são os nossos clientes. Então, tem lá, se não me engano, a Senior ela trabalha muito também com sistemas ERP, né? Ela tem sistemas ERP, não é isso? Então, tem, a Senior tem. Então, assim, ali a gente tem que coletar informações com contadores, com administradores, né, engenheiros, como você diz, pessoas que não são... Beleza.
Ô, Léo, então, lá na Sênior, né, ela tem sistemas ERP, certo? Ela trabalha com sistemas ERP. Então, nós, Sim, como pesquisadores, né, de ciência dos dados aí, data scientists, a gente acaba que o pessoal das outras áreas, eles são os nossos clientes, né? Acaba que não adianta nada você ter o cientista de dados para entender dados da empresa, sendo que os dados da empresa que a gente trabalha na maioria das vezes não são dados da nossa área. Os dados que nós, cientistas dos dados trabalhamos são dados de outras áreas, são dados multidisciplinares. Então nós somos uma mera ferramenta. Né? Então o cientista de dados ele tem que se ver como uma mera ferramenta. O cara que é cientista de dados lá no iFood, ele trabalha com um cara de marketing do lado dele, ele trabalha com um nutricionista do lado dele, ele trabalha com um cara, com psicólogos, com neurocientistas, ele trabalha com um monte de gente que vai falar com ele o que ele tem que fazer. Ele não tem decisão nenhuma. Ele simplesmente implementa aquilo que aqueles caras ali que são do negócio, a área fim do negócio, querem, né? Então, sim. realmente, isso aí que você falou é bem interessante. E aí, as stacks lá, né, que você citou, Python, Julia, R, né? Mas hoje em dia, realmente, Python está mais em voga, né? Com as bibliotecas do Python aí. Ô, Léo, e me fala um pouquinho aí que você terminou, né? Você fez ciência da computação e agora está Aham. fazendo. Depois a gente volta um pouquinho na sênior. Aí você fez ciência da computação, agora está fazendo, né, especialização em data science. E eu vi lá no seu site pessoal que você fez alguns side projects, né? E qual você fez o Blue Bus, né? E fez também o Tortuga. Qual que foi a importância desses side projects aí para você conseguir emprego no mercado? Eles foram importantes? Qual que foi a importância aí do seu GitHub para você conseguir esses empregos aí? Cara, o Blue Bus foi um projeto que eu fiz com um amigo meu. Nós fizemos ele, se eu não me engano, em 2016. Eu não me lembro mais a data certa, mas se eu não me engano foi em 2016. Meu amigo Adrian, nós dois fizemos esse aplicativo. A ideia era assim, a nossa cidade de Blumenau nunca tinha uns aplicativos, mas eram aplicativos muito ruins para consulta de horário de ônibus. Eram tipo ruins mesmo. Não posso esculhambar aqui o trabalho porque havia, mas tipo, interface gráfica era feia, era tosca, enfim. E a gente fez esse trabalho, né, de sair à rua, a gente saiu nos terminais, conversou com as pessoas, a gente fez o aplicativo, levou nos terminais para mostrar para as pessoas instalaram, a gente fez Android e iOS. Na época eu fiz o iOS e o meu amigo Adrian fez o Android. Eu também trabalhei um tempo com essa parte de desenvolvimento mobile, então me virava bem, né? E, cara, o Blue Buzz, ele foi, assim, um trabalho... Ele foi um trabalho até que curto, porque a gente tinha um trabalho manual gigantesco de pegar os horários e fazer, e a gente não conseguiu, a prefeitura, os órgãos não disponibilizaram isso para nós, sabe? Não quiseram fazer. Então a gente acabou não conseguindo seguir à frente, porque era muito ruim, era muita coisa manual, não fazia muito sentido, né? Continuar, mas a gente fez, foi um trabalho ali de 6 ou 8 meses que a gente fez, o aplicativo ficou rodando ainda por um bom tempo depois, né? Só que chegou um momento que fica difícil, né? Que é tudo manual, qualquer atualização de horário, aí as pessoas vinham, reclamavam, né? Enfim, mas o legal disso foi que, por exemplo, eu consegui entrevista para TV, sabe? TV, rádio, o pessoal, feedback, interação com o usuário, assim, então teve muita satisfação pessoal. Teve muita crítica também, né? Muita gente que não entende, que te critica, então isso também faz parte do aprendizado, na minha opinião, assim, de você passar a ouvir as críticas e não levar para o lado pessoal, não, sabe, tentar absorver aquilo também, assim, né? Sempre fazendo esse trabalho, né, de ponderar, né? Ah, beleza, a pessoa criticou, falou que teu trabalho é um lixo, por exemplo, uma porcaria. Ah, beleza, foi exagerado. Mas às vezes vinha a pessoa que falava, olha, o horário aqui tá desatualizado, né? Oh, sabe? Então, assim, tinha esses dois lados e é muito legal tu direcionar isso, né? E o Tortuga, basicamente, é um aplicativo que foi o meu TCC de faculdade de graduação, né, de ciência da computação. Eu ainda não consegui publicar esse trabalho, a gente escreveu tudo num formato lá para publicar. Eu e meu orientador, a gente não conseguiu cruzar um tempo ainda para publicar, a gente já postergou um tempo. Mas é um trabalho bem bacana que o objetivo dele é fazer reconhecimento facial de tartarugas marinhas, da espécie tartaruga verde, né? Então, assim, ali foi um trabalho bem massa e esse trabalho até foi crucial
pro meu cargo que eu tô hoje, porque quando eu apresentei ele na empresa, eu apresentei ele na faculdade, num evento aberto, né, que a gente promove lá era na FURB, né, hoje em dia eles estão fazendo online, mas naquele momento era presencial. O pessoal que hoje, né, trabalha comigo, esteve lá vendo a minha apresentação aberta, né, eles foram lá ver depois. Então, assim, na hora que eu cheguei nas entrevistas e tudo mais, eles falaram, cara, que legal, eu já te vi, sabe? Pô, eu já vi teu projeto, que bacana. Então isso ajuda a passar credibilidade, né? O Tortuga foi uma odisseia, né? Como qualquer TCC, né? Acho que tu sabe melhor do que qualquer um. Assim, é uma odisseia, né? É uma jornada com altos e baixos, né? Fazer reconhecimento facial das tartarugas foi muito difícil. Eu utilizei uma técnica. O que você utilizou? Eu usei uma técnica chamada One Shot Learning. Como a gente eu utilizei uma base de dados aberta, né, que ela é uma base de dados compartilhado, que é mantida pela Petrobras. Essa base de dados, todas as ocorrências na costa leste do Brasil, tudo que acontece do sul, do extremo sul até a ponta lá no nordeste, tudo que acontece, animal morto, ferido, tudo isso eles registram nesse sistema. Eu passei muito tempo, tipo uns 2 ou 3 meses, a minha namorada mora em São Paulo. E eu tô dando essa informação por quê? Porque eu fiz várias vezes o trajeto Blumenau-São Paulo indo de avião e eu tava no meio do aeroporto sentado, abrindo imagens de tartarugas mortas num nível absurdo, do mais absurdo que tu pode imaginar de tartaruga morta eu vi, pegando, recortando a face delas para dar pro modelo, né? Porque eu precisava de um dataset e eu tive que fazer. Então, foi um trabalho bem bacana, foi um trabalho bem difícil, né? Não foi nada fácil, porque a grande maioria dos animais só tinha uma foto, né? Então, eu fiz um aplicativozinho ali também, que conectava, rodava o modelo. Cara, é bem bacana, é uma jornada, né? De novo, como eu digo, assim, a jornada que chegou no final, pô, tudo funcionando, massa, assim, sabe? Me orgulho um monte até hoje. Mas é um trabalho, assim, são trabalhos, na minha opinião, assim, únicos, que eles não só enriquecem o teu portfólio, eles te agregam pessoas, eles te agregam, sabe, coisas extras que às vezes tu nem tava imaginando, que nem de tartaruga. Cara, quantidade de coisas que eu sei sobre tartaruga até hoje é incrível, assim. Você tem que saber para poder fazer. Você tem que saber, e isso volta um pouco até no que tu falou antes ali, né, de data science. Cara, tu vai fazer alguma coisa, sei lá, engenharia, sei lá, engenharia civil. Tu tem que saber como é que funciona, como é que é a construção, como é que... Claro, tu pode não entender a fundo os cálculos, se aquilo não interfere. Mas, como é que funciona o cálculo do metro quadrado? Como é que funciona o cálculo de área? Né? Enfim, diversas coisas ali que tu precisa fazer. O mesmo eu tive que ter pro meu TCC. Lá você usou qual linguagem? Você usou Python, OpenCV no Python, OpenCV no C? O que você usou lá? Eu usei Python, usei OpenCV também. A gente faz o recorte. Né, o OpenCV do Python. Isso, o OpenCV do Python, exatamente. A gente faz o recorte, né? Então, o que eu fiz? Os recortes foram feitos manuais. Eu não consegui. Eu fiquei por muito tempo tentando fazer o recorte da face do animal. Só que a gente não conseguia porque havia diversas coisas que atrapalhavam. Por exemplo, às vezes a imagem era noturna, pegava com flash. Às vezes o animal ele estava com areia. A areia era ruim para fazer um threshold ali. Cara, era muito difícil. Às vezes o animal, a posição da cabeça do animal, às vezes não estava bem ajustada. Enfim. E você conseguiu a acurácia de quanto lá, mais ou menos? Como é que foram os seus resultados do TCC lá? Nós chegamos com o One Shot Learn, nós chegamos em 93%. Nós fizemos a avaliação da mesma em períodos diferentes, em fase adulta, e nós fizemos também que havia um estudo que o pessoal fez para validar, né, o estudo de reconhecimento pelas placas, né, só por elas, né? Então eles fizeram em períodos diferentes. Então eles pegaram uma bem jovem, fizeram depois ela em fase mediana, fase adulta e fase idosa. Então eles pegaram a mesma e fizeram em vários. Então a gente fez, né, não eram muitos exemplares, né,
mas a gente conseguiu um resultado bem bacana, assim, acho que, se eu não me engano, era entre 92% e 93% a gente conseguiu, assim, de acurácia Mas do... aí, no caso, o seu aplicativo, ele só reconhecia, por exemplo, um determinado tipo de tartaruga, no caso lá verde, mas ele não reconhecia um indivíduo. Tipo assim, ele não falava, ó, esse indivíduo aqui é uma tartaruga, por exemplo, sei lá, tartaruga XY, essa outra aqui é tartaruga AB. Ele não reconhecia nesse nível de um indivíduo. Sim, No é indivíduo, o indivíduo. Sim, é o indivíduo. A marca na face da tartaruga é para identificar então justamente o indivíduo. cada tartaruga tem uma marca diferente, como se fosse uma impressão Tem digital. isso, exatamente. O que Sensacional, acontece, sensacional. o que ocorre é que as tartarugas verdes, se você olhar, né, até para o pessoal que estiver assistindo, quiser abrir uma imagem de uma tartaruga verde, vai ver que ela tem várias plaquinhas, né? O que eles fazem com essas plaquinhas? Eles recortam em polígonos, e esses polígonos eles fazem uma matriz, coluna, linha, e a partir dessa coluna, linha, eles fazem para cada posição de coluna e linha, eles contam quantas arestas tem nesse polígono. Então eles fazem, claro, hoje existem softwares, existe um software hoje que ele tem, a gente não conseguiu dados dele, é uma pena, é um software francês, que os pesquisadores eles cadastram manualmente nesse software. A pessoa ela entra lá, bota a imagem e ela vai, aqui é o desenho, tem quantos? 4, beleza. E no final, isso sai um número. O que a gente fez foi automatizar esse reconhecimento por meio da foto. Então, a pessoa tem um aplicativo lá, que a pessoa tirava a foto do animal, né? Aí, lá no aplicativo, eu usei uma biblioteca, eu esqueci o nome, que você poderia recortar, então você recortava a regiãozinha ali, a ROI, né? Mandava aquilo para o servidor já processava e dizia, ó, os indivíduos próximos são esse aqui. Aí trazia uma lista dizendo, ó, esse aqui é tantos por cento próximo, esse aqui é tanto e tal, é nessa pegada. Então não tem nenhuma tartaruga que tenha a marca igual no rosto. Nenhuma, não Não, existe. Não tem nenhuma que. não, existe uma estigma que o pessoal ainda tem alguns que estão tentando comprovar, né? Que existe sim a possibilidade delas terem um desenho parecido, muito próximo do lado, por exemplo, de coincidir, por exemplo, 98, 99% de um lado, só que não coincide do outro. No nosso caso, no meu caso do trabalho, eu não consegui fazer os dois lados, não deu tempo. A gente fez só do lado direito para facilitar. Mas a ideia era de fazer de um lado, fazer do outro e fazer a validação cruzada, Dos né? dois Então, lados. Bacana. Isso é, é interessante você falar do TCC, e graças a Deus isso tem melhorado na computação, na ciência da computação, e é até uma discussão que eu converso muito com alguns outros amigos meus que são professores, que é a ciência da computação atuando de forma multidisciplinar. O que é isso? É igual você. Você pegou e atuou com outros pesquisadores lá da biologia. Você pegou a computação e aplicou a computação como algo multidisciplinar, né? Não a computação como fim. Então é legal, tem alunos que pegam para fazer reconhecimento ali de colmeias com abelhas, tem gente que usa na agropecuária, tem computação na sim, agropecuária, na produção vegetal. Ou seja, é muito legal quando a computação ela é aplicada assim, sabe, de forma multidisciplinar. Porque tem trabalhos, é claro que o trabalho fim, que é o cara que está chegando ali, ó, um novo algoritmo, estou desenvolvendo um novo algoritmo de ordenação que ele é melhor do que o que tem na literatura. Bacana, é uma grande contribuição. Agora, tem certos trabalhos que eu não gosto muito, que eu critico, que é quando o cara pega um algoritmo lá de aprendizado de máquina, tipo, o cara pega uma SVM, que já é algo que está uhum, extremamente otimizado. Máquinas de vetor de suporte é algo que está extremamente otimizado. sim, Aí o cara pega, nossa, estou fazendo uma melhoria aqui na SVM para isso. Aí, tipo assim, o cara tá melhorando uma coisa muito irrisória, coloca um novo nome lá com SVM no meio, com a sigla SVM no meio, e fala que fez um trabalho, sabe? De TCC. Esse tipo de coisa eu particularmente não gosto muito. Eu gosto de coisas aplicadas. Igual teve um trabalho de um aluno meu, que foi o último aluno meu de TCC, que ele fez um trabalho sensacional, que foi o seguinte. A área dele mais é sistemas embarcados, né? E ele pegou uma plaquinha Arduino e ele fez uma caixinha para ensinar autômatos, né? Teoria da computação para deficientes visuais. Então ele fez uma caixa tátil, né? Comprou os botõezinhos lá
e ela tem hélices que se movem, né? As hélices se movem em diversas posições, mostrando os estados. Então o aluno cadastra os estados, a quantidade de estados, tem um determinado limite, e as transições o aluno vai acompanhando essas transições, porque ele é deficiente visual, né, o aluno que vai usar, ele consegue acompanhar essas transições pelas hélices que ele colocou na caixinha. E aí a gente tem um aluno deficiente visual lá no curso de engenharia de computação, só que e ele não, a única coisa chata é que ele não pôde testar, porque já era na época da pandemia. Esse aluno, quando ele defendeu, já estava no período de pandemia já, né? Mas assim, esse tipo de trabalho que eu acho interessante, sabe? É pegar coisas assim da nossa área servir como Sim, soluções para o mundo, porque a computação é isso. A computação ela é uma solução para o mundo, ela facilita o mundo. Igual o Léo sim, falou, o outro Léo que eu entrevistei, que tá no canal que eu liberei na semana passada. A ideia é essa, é a gente automatizar tudo. Computação serve para automatizar, a gente automatizar processos, né? Então, esse é o objetivo, facilitar a vida das pessoas. Ô, Léo, vamos voltar lá na Sênior agora. E lá, aham, por exemplo, me dá um exemplo do que você faz lá, por exemplo, vamos supor lá, no caso da Sênior, que são sistemas aí comerciais, ERP, né, que integra contabilidade, gestão, fiscal, o que você pesquisa lá a nível de dados lá, assim? Como é que, me mostra um pouco como que funciona a ciência dos dados numa empresa dessa. aham. Existem diversas frentes, né? Quando a gente pensa em pesquisa aplicada, a gente tem que pensar sempre que a gente está sempre atuando em prol de alguma coisa. Então, diferentemente de alguma pesquisa na academia, em que às vezes tu vai estar fazendo uma pesquisa teórica, quando tu parte para um setor de pesquisa aplicada e inovação, tu nunca vai estar pesquisando algo muito teórico. Até pode, sim, mas normalmente tu vai estar direcionando para a resolução de um problema. Então, existem diversos trabalhos, né? O setor que eu tô ainda, ele tem uma outra parte, né? Que não faz parte do meu setor, né? Que é um setor que trabalha só com dados, é onde tem o pessoal de engenharia de dados, que daí faz todo o pipeline, enfim, né? Tem toda essa parte. Eu, para ser bem honesto, não tenho muita proximidade com eles, né? A Esse, gente normal. esse pessoal é o pessoal que prepara os dados para vocês. É Isso. porque, Então, assim, é eles fazem lá o data lake, né? isso. Então, assim, eles deixam já. Porque, assim, a gente tem N soluções e essas N soluções estão em N banco de dados diferentes, de N formatos diferentes. Isso, isso. Então. Essa é justamente, só te Então. interromper, essa é justamente a Aham. primeira etapa, que geralmente ela pode ter aí cientistas quer dizer, ela vai ter, na verdade, nessa galera aí é somente cientistas da computação que vão pegar os dados, aí o que eles vão fazer geralmente com a área ali, com as outras áreas, é perguntar o que vai entrar de dado ou não. Basicamente, no dado bruto para ir para vocês. Mas aí realmente eles vão pegar todas as fontes, vão juntar, vão tratar aquilo ali. Então para vocês já chegam os dados tratados, que é um cenário bom, né? Assim, e não é. Porque nem sempre o dado chega. Bem tratado? Normalmente Nunca chega o muito bem dado nunca tratado, não? chega, né? Nunca chega, né? Porque, e assim, não dá para botar culpa no pessoal, porque são muitos dados, são muitas bases, são muitas informações às vezes, então não faz sentido às vezes tu ter um filtro tão grande, porque senão tu vai acabar fazendo uma coisa tão específica, mas tão específica, que amanhã ou depois alguém precisa fazer alguma coisa diferente, precisa olhar um dado, aquele dado de uma outra forma, né? Ou precisa ver aquele contexto por uma outra perspectiva e vai estar tão engessado que não vai fazer muito sentido, né? Então, nós temos um pessoal que trabalha mais em cima dessa parte dos dados, né? Que pegam isso e ficam analisando, né? E a gente também tem alguns trabalhos que a gente faz, por exemplo, com clientes e parceiros da Senior. Então, por exemplo, vou citar um caso de exemplo que eu palestrei no TDC Recife do ano passado. Foi o primeiro que teve na pandemia. A gente fez um trabalho bacana sobre classificação de grãos de arroz. Então, existe uma empresa parceira da Sênior que tem um hardware específico que eles construíram, né? Eu não sei exatamente como é que funciona o hardware, tá? Então não vou dar muitos detalhes aqui sobre ele, porque não. E a gente recebia então 3 imagens do grão, né? Essas 3 imagens eram o grão em 360 graus
e haviam 11 classes de grão diferentes que a gente classificava. Então, a gente recebeu base de dados, a gente fez toda a comunicação com eles, fizemos a solução, fizemos o protótipo dessa solução, né? Validamos ao final, então eu fiquei um período de 1 semana no cliente lá, validei a solução com eles, né? Isso já foi ali. A gente teve aqui um período que deu uma baixa na pandemia, então foi nesse período quando a gente teve uma redução de casos aqui, daí as coisas voltaram presencial. Isso foi ano passado, acho que foi, meu Deus, já agosto, setembro, já faz tanto tempo que a gente já nem lembra mais, né? Então, numa baixa de pandemia que teve, assim, aqui estava bem tranquilo, a gente fez presencial 1 semana, né? Então, a gente pegou várias amostras de arroz, de vários tipos diferentes, a gente passou, checou a acurácia, checou falso positivo, fez diversos ensaios e testes, e no final a gente chegou à conclusão de que a solução era legal. Claro, era legal, só que ela estava prototipada, né? Porque o hardware ele funciona com base em C, então por exemplo, ele tem que funcionar em tempo real, então fazer em Python, por exemplo, não era uma boa escolha, então teria que mudar, mas a gente validou o conceito. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente faz, né? Então, nesse caso, tem outros exemplos, o pessoal fez algumas coisas de diversidade e inclusão, então o pessoal usou dados da própria empresa, de contratações, de cargos, salários, né? Raça, gênero, idade, várias pessoas com deficiência ou não, e eles fizeram assim diversos dados, né? E tiraram diversos insights e falaram, aqui a gente tem um panorama, por exemplo, sei lá, no setor de coordenação não tem pessoas com deficiência, no setor aqui não está tendo mulheres, ou as mulheres estão ganhando tanto menos do que os homens, né? E eles fizeram diversas segmentações. Então, são essas linhas que a gente trabalha, né? Então, existe uma linha em que, alguns desses casos, né, esses dois são casos em que as nossas pesquisas acabaram indo para frente, ou foram incorporadas num produto, ou elas vão acabar virando um produto independente até, né? Mas existem linhas de pesquisa, às vezes, que elas são assim mais esporádicas, né? Em que você, por exemplo, o pessoal chega e fala assim, vou dar um exemplo qualquer aqui, né? Blockchain, vamos ver para usar blockchain, tá? Mas onde? Aí a gente vai lá, entende o contexto, a gente quer usar blockchain aqui, nisso aqui, beleza, vamos fazer uma simulação para ver se faz sentido. A gente pega, faz estudos, anota resultados, e aí no final gera lá resultados e apresenta. Uma coisa legal da área de pesquisa, mesmo sendo aplicada, é que a gente tem muita liberdade para depois compartilhar esses resultados. Então, diversas vezes a gente pode ir para eventos como o TDC, por exemplo, né? Estou citando ele aqui, mas a gente já foi em outros também, né? Para compartilhar esses resultados, porque mesmo que deu certo ou que deu errado, mas assim, tu teve um aprendizado, tu passou por aquilo e tu gerou algum, né? Baseado em dados, né? Sempre falando, né? Baseado em argumentos, né? Ninguém vai no achismo, né? Tipo, não, beleza, eu não gosto dessa tecnologia, não quero. Não, beleza, isso aqui não deu certo, a gente testou, tem questão de custo, né? A gente testou, sei lá, pegando o exemplo do blockchain, a gente olhou aqui, levantou o blockchain que, num cenário, sei lá, de 1.000, custa tanto, isso é muito maior do que se precisa, enfim. Então, sempre nessa pegada. Eu entendi, agora eu entendi. E é até interessante, na hora que você explicou, porque eu achei que fosse... Na hora que você explicou, fez todo sentido. Realmente vocês estão trabalhando com pesquisa mesmo. E aí, é legal a gente ver, é legal e triste ao mesmo tempo, porque você consegue ver que a Sênior, ela tá pegando um nicho que antes era só das universidades. Porque antigamente as universidades, elas ainda são... Mas antes era algo que era exclusivo das universidades serem contratadas para esse tipo de pesquisa. Só que nas universidades tem tanta burocracia, e aí eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu sou um professor universitário federal, numa instituição federal de ensino, e eu sei o quanto que é burocrático para uma empresa vir. É tanto papel, tanta burocracia, tanto trâmite legal, tanta verificação que a empresa passa que a empresa fala assim, cara, eu não quero. Eu quero simplesmente chegar ali, chego na Sênior, pago para ela, porque provavelmente esse serviço é pago, né, Léo? Provavelmente deve ser um serviço pago, né? Depende, tá? Depende. Assim, do trabalho que vai dar também. Né?
Porque tem resultados que também importa sênior. Então, assim, às vezes não faz sentido, por exemplo, para sênior vender. Às vezes vale mais a pena fazer uma parceria com a empresa ou fortalecer essa parceria, né? Falando assim, você vende, a gente ganha também, sabe? Porque no final das contas vale mais, Porque né? querendo ou não, sim, pesquisa, se não for dar muito trabalho, realmente, igual você falou, é pesquisa, é uma aposta. Então, realmente, Uhum. se for algo interessante, que vira uma patente, as duas ganham. Tanto o pesquisador que fez a ferramenta, quanto a empresa lá que liberou os dados. Né? Porque, querendo ou não, vai servir para ela e ela tem. E Sim, ela vai decidir para quem que ela vai querer vender o produto, né? Então tem sim. informação dos dois lados. Mas você vê que a Sênior, ela tá pegando um nicho aí que antes era exclusivo das universidades. Então hoje qualquer empresa pode chegar lá para a Sênior e falar, olha, eu tenho esse problema aqui, dá para a gente fazer uma pesquisa nisso? Pelo que você está me falando, a Sênior está preparada para uma equipe Sim. bacana aí de ciência dos dados para isso. Não, É, bacana. no- É. existe também, assim, para também falar para as pessoas, né, que também estão ouvindo, que nem tudo é tão simples assim, né? Falou ali da questão da burocracia, né? E a burocracia ela existe em todo lugar, né? Inclusive nas empresas também tem, né? A única diferença é que, assim, a gente hoje tem um modelo bem legal em que, por exemplo, a gente tem um fluxo todo definido, em que entra a ideia, passa por um pitch, passa por uma avaliação, então o pessoal faz uma banca, então o pessoal avalia, fala, ó, essa ideia aqui é boa, vai para frente, essa ideia aqui talvez tá meio Sim, fora, mas a burocracia que vocês têm aí é uma mas flui, burocracia de né? negócios, de É, análise do negócio, de análise do processo, da pesquisa. Quando eu falo da burocracia que tem no governo, geralmente que ocorre no governo, numa instituição governamental, são burocracias de papelada mesmo, de contratos. Passa por uhum, diversos contratos, então passa por diversos setores dentro do órgão público, então são milhares de contratos, aí eu estou falando de geração de papelada mesmo, de papéis, e aí o cara chega assim, a empresa fala, cara, desisto, sabe? é, Porque hoje as universidades elas têm um corpo docente, discente, perdão. Corpo docente eu não sei, eu não posso falar pelos outros professores, mas ela tem corpo discente, corpo de alunos capaz de fazer uma fábrica de software dentro das universidades. sim, Só não faz justamente por causa da burocracia, porque tem diversos setores que pedem da empresa um calhamaço de contratos que a empresa fala, cara, eu não quero passar por isso, eu não quero me sim, envolver com isso. Então eu pego e simplesmente vou ali numa empresa privada e faço alguma coisa com ela, com menos burocracia, porque a burocracia da empresa privada ela vai ser nesse nível de analisar requisitos, ver como é que vai ser o processo, conversar, bater papo, mas já direto com o cliente. Nunca vai chegar aos pés da burocracia que tem na instituição pública. Mas bacana. Ô Léo, agora vamos embora falar sobre internet. Vamos falar um pouco agora do Twitter Dev, que é um negócio. O Twitter Dev, né, a gente falou um pouquinho lá no começo, mas vamos falar hoje aí. O que você acha do Twitter Dev do Brasil? Você acha que, para quem está começando, jovem hoje saiu da faculdade ou está na faculdade e está no Twitter, ele consegue aprender coisa boa? Ele consegue fazer um networking bacana no consegue, Twitter? consegue, é possível. Acho que qualquer pessoa hoje que quer entrar para a área, ou até mesmo que está começando na área, consegue ter ótimas referências no Twitter. A questão que eu sempre falo do Twitter, assim, no geral, como qualquer outra rede social, é ter um bom filtro. Isso é uma coisa que eu bato um pouco na tecla da galera. Assim. Não se deixa levar, sabe? Tem um bom filtro. Quando eu falo de ter um bom filtro, é assim, ó. Entenda o que você quer ver naquela rede. O que você está buscando? Ah, eu estou buscando ver meme de programação. Beleza. Segue páginas de meme. Segue a minha, Galinha Programadora, enfim, diversas outras páginas que fazem meme. Legal. Não há problema nisso. Mas assim, entenda o teu objetivo e siga pessoas que contribuam com aquilo. Ah, eu quero ver sobre algoritmos, eu quero ver. Beleza, vou seguir o Adriano, sabe? Ah, não, eu quero ver de JavaScript. Segue uma galera de JavaScript. Ah, seja gringa, seja brasileira, busque a galera que faz sentido com o que tu tá buscando. Porque, cara, assim, no final das contas, a tua timeline, se tu não cuidar, ela se perde. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, assim, tipo,
ter uma timeline poluída, perdida, LinkedIn, Twitter, cara, é muito fácil. Tu começa a seguir uma pessoa, segue outra, daqui a pouco, cara, a galera começa a falar um monte de coisa que tu não quer, mano, lascou, sabe? O que eu tenho visto, né, no Twitter, assim, eu sigo lá as pessoas lá, né, e assim, o que eu tenho visto é que muitas coisas que não são tretas, né, que a galera às vezes coloca pra discutir de forma saudável, acaba virando uma treta. Mas não era pra virar uma treta, é um negócio tão simples, é tipo assim, que tem, pra mim, tá, eu falando pra mim aqui, não tem nenhum problema de um programador revelar o seu salário lá. Não tem problema nenhum. Claro que eu não pergunto o salário de ninguém, nunca perguntei, graças a Deus. Nunca perguntei, mas assim, porque não é uma pergunta que se faz, mas qual que é o problema da pessoa colocar o salário dela lá? Não vejo nenhum problema, só que isso pra galera acaba virando um problema, acha que a pessoa tá querendo, né, passar de poser, né, tá querendo pousar. Eu não vejo problema, eu acho assim, que tem certas coisas, às vezes a pessoa levanta. A única coisa que eu acho que é problemática na rede social ali é quando falam que uma linguagem é torcida de linguagem, que isso é uma grande bobeira. Não existe isso, gente. Quem ama computação, quem ama ciência da computação, não critica nenhuma tecnologia. Não. É a mesma Não. coisa. Eu criticar uma linguagem da década de 80 é a mesma coisa de eu estar criticando uma soma e uma subtração matemática. A soma e a subtração matemática, elas são importantes para as coisas simples do nosso dia a dia. Assim como tem linguagens de programação que são para coisas simples. Então, não é porque o método matemático, o método físico hoje que os caras desenvolveram mais avançado do mundo que o restante é lixo. E na matemática e na física você não vê isso. E na computação já tem isso. Ah, não, essa linguagem é antiga. Isso aí é lixo. Não é. Eu falar de uma linguagem antiga que falar que ela é lixo, que ela tá morta, que ela é lixo, é a mesma coisa de falar que soma e subtração é lixo na matemática, sendo que são coisas fundamentais. E o que a gente tem hoje evoluiu da base do que a gente foi construindo de linguagem do passado. Então, isso é a única coisa que me incomoda, são essas torcidas de linguagem que falam, ah, tecnologia X é ruim. Não existe tecnologia ruim, gente. Ela tem o seu lugar, teve ou tem para algum lugar ali no mundo. Roda COBOL até hoje no banco. Ô, Adriano, e até se me permite, eu acho que assim, até complementando a tua fala, que é muito boa, eu diria até mais. Quando a pessoa critica, por exemplo, criticar COBOL, criticar Java, criticar, sei lá, Assembly, sei lá, qualquer coisa. A pessoa, ela também está jogando fora o valor histórico que aquela tecnologia trouxe. Que naquele ano, naquele momento, era um problema. Talvez hoje em dia já não seja. Talvez hoje em dia a gente já resolveu isso de formas muito melhores. Mas eu vou fazer uma analogia aqui com futebol. É que nem você pegar um grande jogador do passado, Rivelino, Pelé, e falar, Rivelino e Pelé hoje em dia não servia para nada. Só que o valor histórico que essas pessoas trouxeram para o futebol, né, não só o que trazem até hoje, mas trouxeram ao longo do tempo, eu duvido que nós teríamos hoje Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, jogadas que o pessoal faz, se não tivesse lá atrás o Pelé feito, o Rivelino, né? Fazendo um paralelo aqui com o futebol, seria isso. Você fez um paralelo incrível com matemática, né? E assim, então, eu acho incrível essa parte. Isso, e essas linguagens de baixo nível, que nós estamos falando aí, por exemplo, você citou Assembly, cara, Assembly, o pessoal ainda programa em Assembly. Então, eu aprendi na faculdade. Sim, eu aprendi na faculdade. Quem está fazendo placa-mãe, pessoal com programação de placa-mãe, programação de GPU, para colocar sistemas integrados dentro dessas GPUs e placas-mães, a BIOS é programação em Assembly. Quem mexe com aqueles ASICs, aqueles circuitos integrados dedicados, ASIC, né, ASIC, quem mexe com aquilo, programa em Assembly ali. Pode programar em C, Assembly, mais baixo, que aí mais baixo, programar um negócio mais eficiente, programa direto em Assembly. Tem gente que até hoje programa para minerar Bitcoin. E não tem nada melhor do que você fazer um ASIC, um dedicado ali, e botar para minerar Bitcoin. E é caro um ASIC. O cara tem um monte de gente que faz isso até hoje. Então, assim, essas linguagens servem. COBOL tem gente. E funciona. Tem gente ganhando dinheiro com COBOL. O Léo, que eu entrevistei da Exteam, o Léo da Exteam, ele começou trabalhando com COBOL. Trabalhei com ele lá em 2008, lá na BRQ no Rio de Janeiro.
E tem gente que até hoje está trabalhando, os bancos Bradesco, Banco do Brasil, tudo tem programador COBOL, Com certeza. contrata gente terceirizado para mexer com COBOL, e os caras ganham dinheiro. Então, assim, e são tecnologias que, por exemplo, COBOL ainda vai continuar por muito tempo, Sim. sabe? Então, assim, ainda funciona bem, ainda mais com o hardware que a gente tem hoje. Porque o pessoal acha que a tecnologia é ruim, mas não é. Se você tem hardware bom, aí que ela continua melhor ainda. Uma coisa era COBOL É, antigamente nos hardwares ruins. Outra coisa é COBOL sim, hoje em dia no hardware excelente. Né? exatamente, Então, tem tudo isso. Você falou ali também sobre as tretas, né? Sobre esse tipo ah, de torcida, né? Assim, eu adoro fazer piada, eu amo brincar, zoar, fazer sim, piada. Meu sim, perfil sim. ele Ele é é bem bem como? Você já humorístico. deixa lá que é humorístico isso. É isso. Mas assim, às vezes eu tento fazer algumas reflexões e trazer um pouco também da parte séria, porque eu vejo que as pessoas, cara, a gente às vezes entra numas espirais um pouco ruins. Por exemplo, essa questão de treta. Cara, treta vai existir em todo lugar. Onde você for, onde tiver um grupo de Isso. E pessoas, não é só no proba- isso. E não é só no não é Twitter só brasileiro. No Twitter dev dos isso. outros países também tem. Perfeito, perfeito. Então, assim, onde tiver um grupo de pessoas, seja Brasil, seja lá fora, seja dev, seja o que for, vai ter discussão, vai ter discordar. Mas, assim, eu acho que hoje nós criamos uma bolha em que a coisa está ficando um pouco complicada já. Por exemplo, as coisas, algum tempo atrás, as pessoas elas polemizavam, não, assim, não na, vamos dizer assim, na ingenuidade, mas elas polemizavam por expressar a sua opinião, por pior que seja a sua opinião, mas era aquilo, tipo, Java é um lixo, detesto, falando uma fala assim, que caiba num tweet aqui bem esdrúxulo, né? É, Java é um o lixo, cara, detesto. o cara teve uma péssima experiência numa linguagem, não se adaptou para Exato. ele, ele não gostou e xingou. Falou que é Exato, ruim. simplesmente isso. Mas assim, tudo bem, é a opinião dele, é horrível, não vamos debater isso aqui. Uhum, Mas ainda assim, era a opinião dele, era o que ele achava, era baseado na experiência dele. uhum. Hoje, eu acho que a gente já está num nível em que a coisa está um pouco mais perigosa. Hoje as pessoas elas descobriram que, por exemplo, causar treta de propósito é bom, porque você gera bait que gera engajamento. Por exemplo, vamos supor assim, eu nem tenho lá muito contra nada contra Java, supondo. Aí a Uhum. pessoa vai lá e taca um comentário contra o Java totalmente aleatório. Por quê? Porque rende like, rende engajamento, todo mundo. É aquele, sabe, o fale bem, eu fale mal, mas fale de mim. Eu vejo que tem muita gente que faz isso. Eu faço humor, eu faço piada, eu adoro fazer piada, já fiz vídeos zoando, já fiz um monte de coisa. Só que assim, sempre quando eu faço isso, eu deixo claro. Eu falo assim, pessoal, isso aqui é piada, isso aqui é zoeira. Às vezes até eu deixo claro no tweet abaixo, isto aqui é uma piada para que realmente não se tenha. Eu sou muito irônico às vezes, e eu sei que a ironia ela não passa por meio do texto, é muito difícil representar a ironia no texto. Então eu procuro deixar claro. Mas hoje se criou uma cultura em que viu-se que é benéfico você. Vamos propagar uma treta aqui, por quê? Porque as pessoas vão começar a te seguir, vão dar RT, vão falar de ti. E eu acho que isso é um ponto. Algum tempo atrás, as pessoas elas faziam na ingenuidade, gerava o burburinho, debatia, se acabava, e hoje o pessoal olhou e falou: Cara, quer saber? Eu não vou fazer uma thread legal dando dica falando, isso aí já tem muita gente. Eu vou polemizar de graça. Que é assim que eu. E criou-se essa cultura. Ô, Léo, e assim, uma coisa, a única coisa que me preocupa assim no Twitter Dev, porque eu acho assim, aí eu vou te perguntar o que que você acha. Você não acha que quando um jovem tuiteiro, o cara tá na faculdade ali, jovem, né? Você também tá jovem, 25 anos, né? Mas vamos pegar um pouquinho mais jovem, 23, 24 anos e tal. É, o jovem ali, tuiteiro, tá entrando ali, programando, fazendo faculdade, querendo ver os networks, querendo ver o pessoal da área, e ele entra no Twitter e bate com essas torcidas, que uma linguagem X é ruim, que uma linguagem X é uma porcaria, que uma linguagem Y é péssima. Ele fica vendo, que linguagem A é boa, que linguagem C é excelente, mas a outra é uma porcaria. Você não acha que isso, numa geração que é altamente influenciável, você não acha que isso é ruim? Do cara, às vezes, tomar ranço
de uma linguagem só porque ele tá vendo uma galera xingando ali no Twitter, sendo que ele nem chegou a experimentar a linguagem e falar, ah, não vou por isso aqui não, porque tem uma galera aqui no Twitter que tá falando. E ele nem para perceber que aquela galera nem é tipo 0,0001. Tipo assim, aquela galera não é nem 1%, é 0,0001% do todo. Tipo uma porção infinitesimal do todo, sabe? Eu acho que isso pode pegar mal, cara, e fazer jovens aí deixarem de ir para determinadas áreas ou experimentarem tecnologias por causa que eles veem esse tipo de coisa no microcosmos deles ali. Não só no Twitter, no Instagram também. Porque o Instagram Dev também rola esse tipo de coisa, sabe? Sim, de falar o que é bom, o que é ruim. O cara chega e fala, não, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é ruim, sabe? Você não acha que isso pode ser ruim, cara, esse negócio aí? Cara, assim, ó, eu acho que isso realmente pode acontecer, tá? Eu concordo que isso pode, e quando eu entrei no Twitter eu era bem mais jovem, então, assim, em algumas. Eu sempre tive um perfil um pouco mais equilibrado. Eu sempre fui da turma do nem 8 nem 80, eu sempre fui da turma mais equilibrada. Mas eu confesso que até mesmo eu, em alguns momentos, eu fiquei balançado e. Vou citar um exemplo, assim. Eu lembro que uma vez eu estava muito empenhado em aprender Go, linguagem Go. Tava muito empenhado. E, cara, eu caí numa thread que o pessoal detonou Go, assim, mas, cara, chicoteou Go de cima e embaixo. E eu senti tanto uma frustração, não foi nenhum ranço da linguagem, não tenho nenhum ranço, mas assim, eu senti uma frustração e uma tristeza tão grande com aquilo, por eu estar nesse momento, que eu desisti. Naquele momento eu larguei a linguagem. Depois, tempos depois, eu voltei, né? Enfim, voltei a olhar. Não sou bom com Go até hoje, nunca fui muito a fundo, mas assim, consegui superar. Mas eu acho que a tua fala ela tem um ponto principal e remete até com algo que eu falei lá no começo, a questão do filtro. De você conseguir olhar para a rede social e entender que aquilo não pode. Aquilo ali não pode ser uma régua que determina o que tu vai fazer e o que tu não vai. Que é o que eu falo do comportamento de manada. Então, assim, que hoje o jovem, principalmente, tem que tomar muito cuidado e tem que ficar muito atento nisso. Não tenha comportamento de manada. Comportamento de manada, assim, as pessoas estão tretando lá sobre X, está todo mundo usando um argumento específico falando, cara, tu sabe realmente aquilo? Aquilo está provado, tem um dado, tem um número, ou aquilo é achismo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para elucidar. Java é lento. Todo mundo adora falar, Java é lento, Java é lento, Java é lento. Java é lento baseado em quê? Baseado aonde? Em qual contexto? Quem falou isso? Você já teve uma experiência em que te provou, não, eu testei aqui, Java foi lento, entende? É muito mais uma questão de fazer um fact-checking e fazer a reversa, né? E se questionar. É tão pobre intelectualmente falar Java é lento. Lento de quê? Lento de quê? Em quê? Porque assim, veja. Dimensões, cara, é um negócio grandioso. Em que dimensão que é lento? Porque olha só, veja bem, Adriano, até para dar até um outro exemplo paralelo aqui entre nós. Eu posso chegar para alguém e falar assim: o Adriano é chato. Tá, ele é chato com base em quê? Eu conversei com ele e eu conheço ele há 20 anos e tirei uma conclusão. Falei, não, conheço o Adriano há 20 anos, cara. Putz, é insuportável. Ou não, bati um papo de meia hora com ele, ele falou 2, 3 coisas que eu não gostei muito. Ou nem conversei com o Adriano, porque normalmente é assim, né? Eu nem conversei com o Adriano, nunca bati um papo com ele. Alguém me falou, cara, o Adriano é um cara chato. Eu já, esse cara é chato. Então, é o que eu falo do comportamento de manada. Assim, hoje, a gente tem que criar a independência na rede social. De você olhar para aquilo e dizer, cara, isso aqui não é uma régua para eu te dizer o que está certo e o que está errado. O juízo de valor, né, em que a gente dá para as coisas tem que ser de nós. Pode não ser o melhor de todos. Não estou dizendo que todo mundo vai tomar a melhor decisão do mundo. Mas se você tem que chegar e olhar para aquilo e falar, beleza, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui está provado para mim. Não, isso aqui não tá. E é por isso que eu bato muito na tecla do filtro e até falo lá no Twitter de vez em quando. Porque, cara, tem pessoas que simplesmente não vale a pena acompanhar. Assim, cara, tem pessoas que eu já conversei, já bati papo, e eu sei que elas fazem coisa de propósito. Tipo, eu sei que a pessoa tá fazendo bait na internet, tá falando bobagem na internet de propósito, porque ela quer gerar engajamento.
Só que, cara, não vou te acompanhar, me desculpa, sabe? Não É rola. tipo aquele cara lá que. Você falou desse negócio aí de fazendo de propósito. Eu lembrei agora daquele cara que eu até conversei com o Léo. Igual aquele cara que eu citei lá, que não existe, né? Que é daquele cara lá do Samurai lá, acho que era Samurai alguma coisa, que falou que você vai ganhar 18 mil em 12 semanas. É, Isso não existe, cara. não E existe, aí, não não, e é existe. de propósito, velho. Ele sabe que é parada. Claro, Ele faz pra claro que gerar é. engajamento e paga, ainda paga o Instagram lá, paga as paradas pra patrocinar. Porque o cara é inteligente, velho. O cara não é bobo. O cara era Não, Você vai não. olhar, o cara é professor universitário, o cara é inteligente. Aí o cara fala, coloca aquilo lá, cara, tipo assim, pra gerar engajamento, sabe? É claro, é claro. E assim, essa é uma outra coisa que a gente tem que ficar esperto. Assim, depois de algum tempo na rede social, né? Depois de algum tempo assim interagindo e até um pouco, até talvez sendo um pouco mais experiente de vida e sendo um pouco mais crítico também, tu começa a se questionar, tipo assim, peraí, esse cara tá prometendo 25, era 25 mil de salário, né? Enfim, esse cara tá prometendo esse absurdo, por quê? Qual que é o objetivo dele por trás disso? Mas, ô Te Léo, vender um curso. mas, ô Léo, pra nós que somos da área, pra nós, até que não. Mas isso aí, o perigo, é até o que eu ia te perguntar. É, muita gente que tá. Você sabe que agora tá no boom. O mundo inteiro, Sim. até esses dias, eu não tenho propagandas no YouTube, né? Mas um colega meu me mandou falando que a Empíricos também tá falando que você vai ganhar. A Empíricos, aquela de É. financeira lá e tal também, que é cheia de bait também, que fez aquele bait da Aham. Betina. A Betina é da minha cidade, curiosidade Olha aí. só, pra você ver. Aí fez aqueles baits e tudo mais. E agora estão falando também que você vai ganhar um salário até 25 mil reais lá com Data Science. Então esses caras, hoje em dia, tá numa modinha de. Não é moda, não vou falar modinha não, mas tem uma tendência de pessoas que não são da área, gente formada em biologia, em artes, em direito, todo mundo querendo migrar para a área de computação para ver se ganha dinheiro Sim, com programação. E aí, cara, eu acho que esse tipo de coisa é justamente para vender cursos, né? Para vender cursos para quem não é da área. E o cara fala: Não, eu vou nesse sim. curso aqui porque o cara tá me prometendo em 12 semanas fazer o curso e sair ganhando 12 mil reais. É que assim, isso aí é o famoso caso de vender o sonho, né? Uhum. Assim, o pessoal vende o sonho como se fosse, assim, uma maravilha. Ah, entra aqui, faça o meu bootcamp de 7 dias e tu vai saber programar. Queridão, se fosse para fazer um bootcamp e sair de 7 dias programando, eu, você e tantas outras pessoas não estaríamos fazendo graduação, pós, estudando um Sim. monte de coisa. Não é verdade? Outra coisa que eu acho engraçado disso, para ver assim um pouquinho, né? Se hoje a área tá faltando mão de obra e parece ser tão fácil, não deveria estar ao contrário? Não deveria ter muito mais mão de obra do que vaga no mercado? Tipo, teoricamente, se os caras. Hoje as pessoas, todo jornal, tudo falando assim, tá faltando profissional de tecnologia, falta profissional, falta profissional. A gente vê isso estampado em todo lugar. Passa mês, vira ano, pode estar tá lá. Pá. Ah, o setor cresceu em não sei quantos por cento, ainda falta. Putz. Aí o cara olha e fala assim, mano, assim, entendeu? Não há uma crítica, né? Não há um pensamento crítico. E isso aí é bem isso que tu falou, tá? A galera pega no bait, pega na isca. O objetivo é vender o sonho, né? E isso é altamente nocivo, cara. Assim, eu sempre tratei essas coisas com piada. Eu sempre fiz muito piada. E eu faço piada de tudo. Porque eu adoro fazer piada, eu adoro rir. Enfim, é o que me distrai. O Twitter, pra mim, é tipo quase um hobby. Então, eu adoro zoar. Só que tem certas coisas que eu parei de zoar e eu tô falando sério. Porque eu acho que às vezes tu zoar, tu dá mais ênfase àquilo e sabe quando fica tipo hahaha e alguém, tipo, a pessoa fica no hahaha e a pessoa fica, será mesmo? Será que não? Será que então, tu às vezes na piada tu confunde mais do que tu ajuda. Então, hoje eu prefiro deixa a veia cômica de lado, não zoa com isso, vamos falar sério, deixa pra zoar com outra coisa, porque pelo menos eu tô zoando com algo que beleza, é bacana, todo mundo vai rir. E não, isso aqui é sério, cara. Deixa claro para todo mundo, para evitar, porque quanto mais pessoas entenderem a gravidade do problema, né, principalmente a galera jovem, né, que hoje a galera jovem vem numa pegada muito imediatista. Então, é muito fácil, às vezes, você convencer galera, assim, de 18, 19, 20 anos, assim, que
Cara, olha, só isso aqui tu vai ganhar o mundo. Cara, é muito fácil, né? Assim, fácil em termos marketing, né? Não que é tão... Tu vai nutrindo, vai trabalhando, né? É uma lógica até meio básica que outros influenciadores vão trabalhando, né? Vão enfiando aquilo no teu subconsciente até virar uma necessidade, né? É basicamente o que o pessoal já vem fazendo, né? Vem trabalhando aquilo, falando, não, faz o meu bootcamp de 7 dias, é fácil. Fez o bootcamp, olha o meu curso de 3 meses, é fácil. E assim, se você for olhar, né, Léo, que você falou desses caras e dos bootcamps e dos cursos de 3 meses, uma coisa que eu falo é o seguinte: o último entrevistado aqui do canal, que é um cara que eu trabalhei com ele lá em 2008, 2009, lá no Rio de Janeiro, né, eu morei 3 anos no Rio a trabalho, e olha só pra você ver, um cara que tem 15 anos de desenvolvimento, passou por uma pancada de coisa no back-end, trabalhou com COBOL, com Java, C Sharp, um monte de coisa. E hoje está no front-end, trabalhando com umas empresas da gringa, tá remoto, trabalho remoto no Brasil, com a Xteam. E repara para você ver, o cara que já desenvolveu sistemas gigantescos, eu trabalhei com ele, a gente desenvolveu o sistema para Bradesco, para Petrobras, desenvolvendo para um monte de empresa bacana. Um cara desse não tá na rede social vendendo curso, não tá É, falando que é fácil, que com uma semana você vai conseguir sim, emprego. Entendeu? Esses caras, o que ele tem lá? Mostrou os livros dele, o cara tem a biblioteca dele, ele tá estudando todo dia, não para de estudar. Então, assim, é aquele negócio, cara, que a gente pode falar com tranquilidade. Não tem fórmula secreta. Não não, tem. É estudo, não estudo. existe. É isso, ó. Que eu tenho que fazer? Estudo, estudo, estudo todo dia. Colocar, abrir o editor de código todo dia, testar aquela tecnologia que você quer, sentir, igual Sim, ele falou, sentir o sabor da linguagem, sentir o sabor da tecnologia, ver o que você pode e o que você não pode fazer com ela. É estudar, cara, não tem jeito. É igual ele falou, pega livro, pega livro importante da área de engenharia de software, livro de fundamentos, e vai ler sim, o Getting Started vai ler o Getting Started lá do React, o Getting Started do Java, né? Como iniciar sim, no React, no Java, por exemplo, no Node.js. Pega o tutorial ali, ter o mínimo de inglês pra você entender aquele tutorial. É isso, cara, não tem muito segredo. E estudar com muito, certeza. né? Porque esses caras, esses negócios assim, de bootcamp, até ia te perguntar, o que você acha dessa... Você acha que um cara... Você acha que assim, óbvio que eu acho que sua resposta vai ser óbvia, mas faculdade é importante e o que você acha dessa geração aí que tá. O que você acha dessa mão de obra que vai se formar aí sem faculdade fazendo esse tipo de curso aí de bootcamp de uma semana, curso de 2 meses? O que você acha disso aí? Cara, primeiro sobre faculdade, né? A minha resposta eu acho que vai ser um pouco enviesada, né? Tal qual a tua, tu é professora universitária, eu também fiz graduação, estou em pós agora, né? Então acho que vai ser um pouco difícil de fugir da resposta, mas eu vou tentar ser light aqui, tá? Primeiro, na minha opinião, eu acho que é fundamental quando tu quer conhecer a base, quando tu quer ir além. Hoje, a tecnologia está nos proporcionando cargos e empregos em que você não precisa conhecer a base, você não, vamos dizer assim, você não precisa ir além. Que é o ir além, né? Você não precisa conhecer a fundo os algoritmos, você não precisa conhecer grafos. Embora é legal você conhecer, para você exercer uma profissão, né, começar aquilo, não é uma obrigação. Então, eu acho que a graduação hoje ela vai muito mais numa linha de você é, eu costumo brincar, até um professor de faculdade, professor que foi meu orientador, ele costuma falar assim, cara, olha a graduação como se você estivesse olhando a casa por fora. Então você está olhando a casa por fora e você está dando a volta na casa. Então você vê por dentro, você vê que há cômodos, você entra naquela casa, né? E passa por aquela região. Você conhece um pouquinho de cada coisa. E isso que é o legal. Tu vai conhecendo um pouquinho de cada coisa, tu vai descobrindo coisas que tu gosta. Vou dar exemplo. Eu entrei na graduação, eu adorei grafos, amei robótica, adorei visão computacional, vi que eu não era muito bom em IoT e coisas de placas e coisas assim, mas assim, tu vê um pouquinho de tudo e aquilo é um menu de ofertas para ti. Tu não fica tão bitolado só num framework, tu não fica tão bitolado só numa linha de estudo. Então, na minha opinião, a graduação ela é boa porque ela expande os teus horizontes. Eu não acho que ela seja obrigatória, porque você pode, esse mesmo conteúdo que tu adquire na faculdade, tu pode adquirir por meio de livros, tu pode adquirir de outras formas. Mas, na minha opinião, é muito mais difícil. Haja visto que
tu não vai ter um conteúdo tão bem curado, tu não vai ter um instrutor ali que vai te dar o caminho das pedras, né? Vai ser muito mais difícil. Por exemplo, pega um livro de teoria dos grafos. Se você nunca estudou grafos, se você for pegar livro de teoria dos grafos para você ler, você vai ficar perdido. Porque não estou duvidando da capacidade de ninguém. Você eventualmente vai conseguir com persistência. Mas o caminho ele é muito mais sinuoso, é um caminho muito mais tortuoso, porque você não tem uma base. Quando você entra numa sala de aula de universidade, você tem um professor que está te dando a base. Ele vai te dar o caminho das pedras. Ele vai, entre aspas, vai te pegar na mãozinha e vai falar, olha, vem para cá que aqui é o caminho. Ele vai traduzir aquele grosso do livro, aquela dificuldade do livro para você. Exatamente, ele vai te traduzir aquilo. E só de te fazer isso, tu já vai pular uma série de casas que se, por exemplo, tu não tiver um material bom, tu não tiver um tutor, não tiver alguém ali junto contigo, talvez tu vai ficar semanas ou até meses se batendo com aquilo, ou vai direcionar o estudo para um lado errado. Então, para completar, questão de faculdade, eu acredito que seja essencial quando tu quer ir a fundo, quando tu quer conhecer, tu quer explorar mais os ambientes, né? Quando tu quer conhecer tudo. E aí, claro, aí tu vai em pós-graduação, tu vai abrindo as portas da casa, né? Entra na cozinha, aí da cozinha vai pro quarto, né? Aí vai pós-mestrado, enfim. E em relação, assim, aos bootcamps e tudo mais, eu sou muito crítico a eles. Eu tenho muitas críticas. Inclusive, eu exponho as minhas críticas publicamente. Não acho que isso é um problema. Eu sempre digo assim, a gente não pode ser crítico burro, crítico cego, né? Que é você criticar simplesmente por criticar. Eu odeio, eu detesto isso. Eu acho que a gente tem que ter um porquê. Então, da minha visão, os bootcamps, eles são legais para você ter um primeiro gostinho, para você ter um primeiro contato. Mas eu não acho que o bootcamp é a melhor forma para quem nunca viu. Se você nunca viu, o bootcamp ele pode ser um start, pode, mas muita coisa vai ficar vaga, e eu acho que isso mais confunde do que ajuda, na minha opinião. Eu particularmente não sou muito adepto a essa ideia de copie código, copie, lá na frente tu aprende. Eu sou mais adepto de fazer e saber por que eu estou fazendo. Então, eu prefiro muito mais fazer um curso de lógica de programação, eu prefiro muito mais sentar um Portugal ali e aprender o que é o if de fato, sabe? O que são as instruções, como é que aquilo funciona. E quando aquilo estiver bem redondinho e expandindo, do que de fato sentar ali e vamos fazer um aplicativo. Fiz o aplicativo. Como é que funciona o aplicativo? Não tenho a menor ideia, mas eu fiz. Eu não sou muito adepto, mas eu entendo que isso tem um valor. Para um momento que nós estamos hoje, até por uma geração, até falei antes, né, que a gente está cada vez mais imediatista, né? Eu acho que as pessoas elas precisam ter isso. Se eu tivesse a mesma aula de lógica que eu tive lá em 2011, se eu não me engano, quando entrei no primeiro curso lá, tivesse um ano inteiro de lógica que nem tivesse hoje, eu acho que a adesão não teria metade do que teve na época, né? Porque era muito mais difícil. Nós estamos falando de lógica de programação, né? Nós estamos falando de lógica. Nem de uma cadeira de matemática que é extremamente importante. Nós estamos falando de lógica. Nem chegamos. Nós estamos falando de lógica, que é um negócio fundamental. O nome já diz. Que é o básico. Lógica. Que é o básico. Isso. Que é o básico, né? Pra gente deixar aqui num plano bem básico, né? Nem quero me estender muito para os planos matemáticos para não confundir. Mas assim, cara, quando comecei a ter aula de lógica, a gente fazia a prova na folha e no papel. E a gente fazia indentação no papel. Aqueles papel canson, acho que é, né? Que é aquele que abre assim, eu esqueci agora o nome daquele. Você tinha que fazer, você fazia as linhas, tinha que identar, o professor corrigia como se fosse um compilador. Ele ia de linha em linha, onde tinha o erro ele parava. Até ali ele avaliava o teu trabalho. Então, assim, o mesmo modelo que se fazia há 10 anos atrás, hoje em dia já está antiquado. Levar isso hoje em dia é muito difícil para as pessoas se concentrarem, aprenderem. Muita gente desistiria. Então, o modelo que tem Bootcamp, ele é legal porque ele faz um pouco mais interativo. Mas eu, particularmente, acho que existem outras abordagens um pouco melhores. Por exemplo, o Scratch, que tem aquela programação com mais visual, em blocos. Então, assim, cara, eu acho que esse tipo de abordagem ele é melhor. Você fazer isso primeiro e depois você ir levando, né, cadenciando as pessoas. Sobre a questão ali que tu falou também,
sobre, não só do bootcamp, mas dos cursos rápidos, né? Cara, isso hoje é uma realidade, né? Todo mundo quer as coisas muito rápidas. Só que nem tudo é essa velocidade. Por exemplo, você não vai fazer um curso de React de 3 meses e você vai sair programador React. Talvez para algumas pessoas, sim, claro, não duvido. De aprendizado maior, né, e tal. Exato. Ou até mesmo, por exemplo, você já tem uma experiência com programação, com JavaScript, você cai no curso ali, você já vai avançar mais rápido, vai mandar bem. Claro, mas eu acho muito difícil alguém cru do zero em 3 meses, assim, já. Cara, acho que não. E eu temo hoje que a gente acabe gerando uma geração, assim, muito de digitação de código, sabe? De, assim, até passei por uma experiência agora recente em que eu fui instrutor num curso, né? A Sênior tem um curso ali que ela contrata estagiários e a gente faz um curso interno com eles. Então, eu dei algumas aulas de Git, banco de dados, né? Enfim, tive algumas experiências. E era muito comum você, por exemplo, chegar para o aluno fazendo alguma coisa e perguntar assim, aluninho, o que tu estás fazendo aqui? Por que tu estás fazendo isso? E a pessoa não saber por quê. E eu acho que isso é muito perigoso. Porque esse eu acho que é o principal que um curso tem que te entregar, na minha opinião. A universidade, ela te ensina isso. A tu perguntar, por quê? Por que é assim? Por que foi feito isso? Como é que chegou nisso? Por que se fez isso? E eu acho que quando você passa nesse outro modelo em que você escreve muito e questiona pouco, você vira um agente muito reprodutor, né? Você digita muito e pensa pouco. Eu acho que, não, da minha opinião, claro, né? Tô só expressando a minha opinião. Eu acho que isso é um pouco danoso. A gente botar a mão de obra no trabalho que chegue, não por conhecer pouco. Não acho que não é o problema o fato de não conhecer, não ser tão profundo, mas de ser pouco crítico, de não, assim, de botar e falar, faz isso aqui. E a pessoa simplesmente ir lá e fazer, não te questionar uma vírgula. Mas por que tu não questionou? Por que tu não falou? Por que tu não... De acabar perdendo uma das coisas que, na minha opinião, eu acho que é essencial para a área, que é a gente ser crítico. Não ser crítico com o outro simplesmente pela criticidade. Eu não vou criticar o teu trabalho só por ser crítico. Não, estou criticando o teu trabalho com o intuito de melhorar, estou dando sugestões do que tu pode melhorar. E eu acho que esse é o meu medo desses cursos rápidos. As pessoas cada vez mais entrarem nessa levada e a mentalidade cada vez mais tirar a criticidade, né? O ponto de críticas ficar de segundo plano e as pessoas virarem o que você falou, uma geração de digitadores de código, né? Eu gostei muito disso aí, eu gostei que realmente leva para reflexão, porque assim, eu acho que o perigo é justamente esse, porque assim, se você é de uma geração de digitadores de código, e ainda tem algo que eu acho mais grave, que é que você vai ser digitador de código de uma tecnologia específica. E se essa tecnologia sair de moda, você vai ter que ir para outra. Fato. Se você estiver na área. Sim, fato. E se você não tem fundamento, como é que você muda fácil? Você vai ter que pagar para outro curso, para pagar para fazer um outro curso? Porque olha só, o que é básico em qualquer linguagem? Estrutura de dados. É fundamental, é básico. Então todas as linguagens têm estrutura de dados, estrutura de controle, tipos de dados. Então tem tipos. Então eu tenho que saber se eu sei muito bem estruturas de dados, sei estruturas de controle, sei coisas fundamentais de qualquer linguagem de programação, eu consigo migrar fácil de linguagem, porque eu chego na linguagem aqui. Tá, essa linguagem ela funciona como? O paradigma dela é orientado a objetos. Beleza, então se é orientado a objetos, eu sei que tem métodos e classes. Tá? Deixa eu ver se ela é tipada ou não. Tá, essa linguagem aqui é tipada. Então beleza, eu tenho lá int, float. Essa aqui não é tipada. Então deixa eu ver como é que é a nomenclatura aqui pro... Sim. A nomenclatura que ela usa aqui, no caso lá no JavaScript const, né, let e por aí vai. Então assim, o cara tendo noção disso, sabendo o que é um objeto, então, por exemplo, tem gente que olha a documentação, por exemplo, um cara desse que digita, que você falou de geração de digitação, ele não sabe o que é um objeto em JavaScript, por exemplo. Então isso é um negócio perigoso. Então tá falando lá, esse método aqui é simples, você passa para ele como parâmetro um objeto e ele te retorna um outro objeto. Então ele, mas peraí, o que é um objeto? Eu não sei o que é um objeto. Então isso é um negócio perigoso, né? E assim, aí entra tanto a parte da crítica e também entra uma outra parte que assim, até eu já me peguei fazendo isso em alguns momentos da minha carreira.
conseguir evoluir. Não ficar pulando de galho em galho. Isso é uma das coisas... Hoje, a gente é bombardeado por frameworks. Tem React, tem Vue, tem... Cara, dá para empilhar. A gente pode passar aqui horas e horas, eu e o Adriano, falando frameworks aqui de diversas linguagens diferentes. E um erro que eu me peguei muito, assim, que entra também um pouco atrelado dessa parte de digitar, é o fato de você ficar pulando muito de galho em galho. Uma semana aprende um pouquinho de uma, na outra semana a outra. Cara, isso assim, é horrível. Bagunça a tua cabeça, bagunça qualquer plano de estudo, tu perde o foco. Então, assim, é isso que eu falo às vezes da questão da faculdade também. A faculdade, às vezes, ela é meio contundente. Ela vai chegar, ela vai te falar assim, não, tens que usar Java para fazer. O pessoal vai ficar puto, falar, Java, mas eu não quero, eu quero fazer com Go. Eu quero fazer com Python. Beleza, mas ela já está te obrigando aquilo para também te dar um norte, para que tu consiga direcionar teus estudos numa levada só. Tudo bem, depois tu pode usar outras linguagens também, mas é importante ter um foco numa linguagem. Pegar uma linguagem e falar assim, olha, cara, eu vou pegar essa linguagem aqui, eu vou estudar os conceitos, que nem o Adriano falou ali, peguei JavaScript, vou ver como é que funciona o JavaScript, vou entender um pouquinho mais a fundo, vou ver como é que a coisa funciona, como é que é a sintaxe da linguagem, vou ver um pouquinho melhor o que dá para fazer, o que não dá para fazer também. Isso é uma coisa que a gente às vezes esquece. Olhar para a linguagem e falar assim, peraí, o que eu não posso fazer com essa linguagem? Por exemplo, Python. O que eu não posso fazer com Python? Concorrência. Opa, não posso. Python é ruim com concorrência. Mas por quê? Esses truquezinhos, esses estalozinhos que a gente tem que ter para sair desse negócio, em que você entra numa linguagem, você começa a entender ela e você pega o gosto. E cada vez que você pega o gosto, você vai dando um passinho a mais e vai... Peraí, mas por que Python não é bom com isso? Eu vou pesquisar. Isso aqui, legal, vou compreender. E aí tu vai caminhando na linguagem. Porque quando tu vai caminhando, tu vai dando base para ti, tu concentra num nicho específico e tu vai evoluindo também. Tu não fica patinando no zero, toda a vida fazendo Hello World de uma coisa diferente. Isso que você falou é interessante, porque assim, eu converso com diversos amigos meus que estão fora do Brasil e alguns que estão trabalhando no Brasil, mas trabalham exclusivamente para empresas do exterior. E cara, é fato. Lá fora querem especialistas. As empresas lá fora não querem um cara que mexa com tudo, que saiba um pouco de cada coisa. Ele quer um especialista. Então, por exemplo, o Sérgio que eu conversei aqui do canal, exemplo prático aqui do canal, que eu conversei, primeira entrevista. O negócio dele é C. C, acabou. Especialista em C. Pronto, ele só mexe com C. Ele não pega nada além de C. Tá lá na EA desenvolvendo jogos. Ele desenvolve lá o FIFA Mobile. Front-end. Só na parte. E ele é só front-end. Esse negócio do full stack é muita coisa de brasileiro. Tem algumas vagas full stack lá fora? Tem, mas são empresas pequenas. Empresas grandes, triple A's, empresas grandes, Sim. que é especialista. Eles querem especialistas. No caso lá do Léo Dutra lá da Exteam. Especialista front-end JavaScript, pronto. Ele não pega nada além disso. Ele falou, isso aqui agora acabou, filho. Eu só vou mudar disso aqui na hora que eu ver que o mercado tá ficando ruim pra mim. Aí eu vou, claro. Aí eu esqueço aquilo ali e foco em outro, mas foco, tipo assim, foco com tudo. Total. Tipo, all in total. All in total. All in. Entendeu? Mas, tipo assim, lá fora, os caras querem especialistas. Esse mito do full stack é coisa de empresa pequena, de chegar com aquelas vagas gigantescas falando que você tem que mexer com 1 milhão de coisas, sabe? Eles querem... Né? Igual o meu amigo Matheus Moreira, que tá na Alemanha. Ele é desenvolvedor back-end, cara. O foco dele é back-end. Pronto. Sim. Que criou-se também um estigma, né? Em que a pessoa vai pro mercado e você tem que saber tudo. Você vai fazer tudo, né? Aqui eu trabalhei em startup que era literalmente assim, de manhã tu bota o chapeuzinho do front-end, de tarde tu bota o chapeuzinho do back-end. Mas, cara, assim, isso não existe. Assim, que nem diz o Jacan, ninguém faz tudo. E isso é verdade, porque tudo bem, por exemplo, num projeto pessoal seu, não vejo problema de você fazer o front, fazer o back, não há problema, não vejo problema em você conhecer essas coisas. Mas na hora de trabalhar, de se especializar, eu acho muito difícil alguém fazer bem tudo. Normalmente, cara, a própria pessoa vai gostar de mais um lado e não vai gostar tanto de outro. Já vai... É natural, cara, assim... Eu, por exemplo, cara, eu sou daltônico.
Então, assim, eu para fazer front-end, eu sempre fui péssimo. Sempre, assim, eu nunca gostei, sempre fui péssimo. Mas, claro, se me pediam para fazer, vamos fazer, vamos embora. Só que chegou num momento em que eu trabalhei com o pessoal que os caras sabiam, tipo, cara, tu gosta de trabalhar com back-end e tu faz bem back-end. Então vamos fazer o seguinte, ó, faz o seguinte, na tela tu só joga os campos solto, depois eu vou estilizar, eu vou pensar em diversas outras coisas que eu gosto, né? E você faz o back-end seu, que você vai fazer, se preocupa com segurança, se preocupa com aquilo que tu gosta, porque isso também é uma coisa, né, de tipo, a galera às vezes ela gosta de, vou fazer tudo, mas, cara, tu gosta mesmo de fazer tudo? E é um caminho. Não, exatamente. E tem que fazer essa pergunta. E tem outra coisa também, Léo, que é aquele negócio. Em outras áreas, na computação, que tem essa coisa, especificamente no Brasil, porque até lá fora não, lá fora já tá melhor isso. Mas aqui no Brasil tem isso também na computação, sabe? De essa coisa de querer o cara em múltiplos lugares, e coisa que no Brasil não tem em outras áreas. Por exemplo, você não tem médico que é ortopedista e oftalmologista, não existe, cara. Você não tem médico que é neuro e é pediatra, não existe. Então, por que na medicina, na psicologia, na odontologia, na engenharia, né, nas diversas engenharias, os caras são altamente focados e especializados? Por que na computação tem que ser, aqui no Brasil especificamente falando, tem que ser essa casa da mãe Joana, que o cara tem que chegar e trabalhar com tudo, sabe? Eu acho, cara, que acaba estressando, sabe? Porque assim, tem-se o mito que, não, o cara consegue fazer o side project dele, porque eu acho que as empresas pensam assim, não, no side project do cara, o cara conseguiu fazer o back-end e o front-end, mas poxa, peraí, cara, o side project do cara pode ser complexo ou... se for simples... É assim, né? Se for simples, beleza. Se for um negócio mais complexo, o side project do cara, você tem que ver o seguinte, é um side project, o cara fez na hora que ele queria, sem pressão, fez com prazer, entendeu? Se for um side project grandão, ele fez sem pressão nenhuma, ele fez com prazer, foi devagarzinho. Uma semana ele mexia com front, na outra ele mexia com back-end, ia fazendo devagarzinho. Então, os caras confundem, aí falam, não, os desenvolvedores aqui, tudo no GitHub com side project, totalmente full stack, o cara fez tudo. Cara, mas uma coisa é o cara fazer em casa tranquilo, outra coisa é na empresa, com pressão, com dinheiro envolvido, com gerente de projetos. Não dá, cara, tem que especializar. Você entendeu, e também, sim, entendi. E assim, ó, até em questão de custo, né? Tem empresa que acha assim, não, vou economizar contratando 2 full stack. E, cara, não sei se é bem uma realidade, assim, sério, cara, não sei porque entre você ter 2 pessoas que, beleza, tô falando aqui por uma média, né? Entre você ter 2 pessoas que vão te entregar um trabalho mediano nos 2 lados, vamos dizer assim, e você ter 2 pessoas, uma que vai te entregar um bom back-end, uma que vai te entregar um bom front-end, assim, qual que vale a pena? Porque eu vejo ainda que há muito estigma de número, sabe? Tipo, não, o full stack ele é um número em que tu pode, em que ele é fácil de tu encaixar. O que eu quero dizer com isso é assim, para gerências, eu tenho um problema no front-end, bota o full stack. Eu tenho um problema no back-end, bota o full stack. Eu tenho um problema de segurança, bota o full stack. Eu tenho um problema de qualidade, bota o full stack. Ou seja, tudo bota aquela pessoa e ela vira um coringa, vira um número, né? Que como se você pudesse usar. E não é bem assim, porque às vezes o tempo que essa pessoa vai levar para pesquisar, entender e fazer aquilo, você tem uma pessoa especialista que compreende mais daquele cenário, te resolveria aqui, ó, no bate-pronto, ou muito mais rápido, né? Às vezes menos da metade do tempo, né? Isso eu acho que às vezes é uma reflexão, né? Tipo, ok, eu entendo a ideia do full stack, mas será mesmo que ele é aplicável em todo o contexto e todo mundo precisa ter um time inteiro de full stack, sacou? Tipo, será que todo o teu time precisa ser full stack e tu precisa... E eles realmente são full stacks mesmo, né? Eles transitam nisso. E se a gente olhar lá fora, empresas, né, como a EA, a Steam, Google, Microsoft, Apple, todas elas, são pouquíssimos os caras que são full stacks, que estão em responsabilidade full stack, são pouquíssimos. A grande maioria é os caras totalmente front-end, os caras de back-end totalmente back-end, a grande maioria, as responsabilidades muito divididas. Então, assim, eu acho que esse negócio, igual você falou, isso aí eu já posso até responder
pelo que eu vejo aí no mercado, nas empresas que dão certo, as AAAs. Cara, não, esse negócio de time só com full stack é furada. É muito O difícil. Brasil tem que parar com isso. Acho que assim, tem que começar a especializar. Da mesma forma que um médico não existe médico full stack, médico que domina domina duas especialidades, por exemplo, neurocirurgia e dermatologia, vamos fazer uma comparação grotesca, um cara que Sim. domina pele e um cara que domina parte interna. Não tem isso, cara. Não existe isso. É muito difícil. Talvez assim, até para começar, assim, que nem os cargos mais Iniciantes, iniciantes, né? ok. Um Eu, cara mais eu sênior, acho que faz sentido. sim, Eu acho que faz sentido, por exemplo, o cargo, até mesmo por uma questão de descoberta. sim, Por sim. exemplo, você nunca vai descobrir se você gosta ou não de front se você não tiver interação, não trabalhar, não tiver um pouquinho daquilo. Mas à medida que tu vai evoluindo, eu acho que é um caminho, até pelo que Concordo. eu vejo, né? Com as pessoas com as quais acompanho, né? Todas elas houve um direcionamento, né? Isso, Seja, isso, não, nem só na isso, dualidade back e front, né? Até isso. outras. Um cara sênior, eu concordo plenamente com você nisso aí que você falou. Um cara sênior, com a vivência, vamos colocar ali 8, 9 anos, 10 anos para cima da área, esse cara desembola um full stack tranquilo. Desenvolve front Sim, e back-end com o pé nas costas. Só que você tem que ver, tem que respeitar o prazo que ele vai te colocar. Aí sim, o gerente tem que respeitar o prazo que ele vai colocar, que o desenvolvedor vai colocar. Tem que respeitar os recursos que ele vai precisar. E assim, sim, porque, cara, é muito, mesmo para um sênior, a gama de responsabilidades é muita. Então ele tem que ter tranquilidade para poder trabalhar para não cometer muitos erros, para cometer o menor sim. número de erros possíveis. E os gaps, né? Os Exatamente. gaps eventuais, né? Por exemplo, Exatamente. o cara não é muito ligado em parte de front-end. Então, eventualmente, alguma coisa relacionada, sei lá, UI, UX, o cara não vai mandar Isso. bem. O cara vai ficar ali no 5, 5,5, né? Se fosse tirar uma nota, né? O cara vai ficar ali no Isso. 5, 5,5, vai Isso. ficar meio, né? Meio Isso. perambulando. Isso. Não, e assim, você pega muita empresa aqui no Brasil, na hora que você pega sistema legado, que você pega aquelas porcarias, o que é que acontece com aqueles sistemas porcaria dos legados nas grandes empresas? O cara, geralmente um cara ou uma equipe que foi jogado para fazer tudo, às vezes Uhum. os caras têm sênior misturado com pleno e júnior, mas foram jogados todo mundo para fazer tudo com curto prazo. Esse é o problema do Brasil muitas vezes, sabe? Com curto prazo, com uma gerência agressiva para entregar, e aí sai aquelas porcarias. Aí depois lá na frente a empresa toma para ter que fazer refactory de tudo. Aí vai ver com os caras, vai entrevistar os caras que desenvolveram para ver quais que eram os problemas, sabe? É, Então, eu, assim, eu, essa fala que tu comentou agora é bem engraçado, porque de vez ou outra eu vejo as pessoas até no Twitter mesmo, por aí, criticando bastante assim a parte de engenharia de software, né? Essa uhum, parte que é bem arcaica, né? E beleza, eu até compreendo, hoje a gente já tá numa era do Agile e tal, né? Beleza, eu não vou entrar no mérito aqui, mas só para dar uma palhinha assim de que há uma imagem muito clássica que ela fica sempre na minha cabeça desde o primeiro dia que eu vi. O quanto que te custa na fase de planejamento e o quanto que te custa na fase de desenvolvimento, testes, uma alteração, uma correção. Na fase de planejamento, o custo é baixíssimo. Lá nas últimas fases, o custo é alto pra caramba. Eu lembro que a figura que eu sempre via era de uma pirâmide, em que você tinha essa pirâmide divididinha, né, com os custos. E eu acho engraçado que muita gente não compreende essa pirâmide até hoje, sabe? De não consegue olhar. Então, a gente olha hoje para vários sistemas que foram literalmente mal projetados. Isso que tu falou agora é isso. É um sistema que caiu. Bora, produz. Não, mas calma, produzir o quê? Bora, faz. mal E projetado e mal gerenciado, porque deveria ter mal colocado gerenciado. nas responsabilidades certas, dividir responsabilidades. Né? Sim, Então, sim, é exato. complexo. E aí entra o negócio, né? Uma vez um software mal feito, sempre software mal feito. Sim. Não A não existe ser falar assim, ah, projetado do não. zero. Exatamente. Mas assim, cara, qual é o software que está no mercado hoje, com a quantidade de regras de negócio, com a quantidade de coisa que está lá, com anos e anos de expertise, que alguém vai arriscar falar assim, não, Complicado. joga isso aí fora, vamos do zero. Complicado. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito difícil. Ô, Léo,
Então, para a gente fechar agora, última pergunta. Como é que você quer estar daqui a 10 anos, cara? Eu sempre faço essa pergunta para os entrevistados aí. O que é que você pensa para você? O que é seu projeto de vida, de carreira para daqui a 10 anos? Cara, em questão de projeto de vida, assim, eu acho que eu já conquistei bastante coisa, eu já consegui me destacar bastante, assim, já tive bastante coisa. O que eu me imagino daqui 10 anos é continuar expandindo a bolha e comunicando e falando com cada vez mais pessoas, tanto as que entram no mercado como as que já estão. Então, é, pessoalmente, né, eu acho que daqui 10 anos eu me imagino muito assim, conversando com as pessoas que estão entrando e, sabe, aconselhando, ajudando. Talvez não por um programa formal, né? Mas assim, seja por Twitter, seja por, enfim, o que tiver daqui 10 anos, de alguma forma tentando contribuir positivamente para as pessoas, né? Assim, dando conselhos, fazendo brincadeiras também, que ninguém é de ferro, né? Acho que é sempre legal fazer umas palhaçadas para a gente descontrair também. E de carreira, assim, cara, eu gosto muito da área de data science, é uma área que eu tô curtindo demais. Eu já fui muito empenhado em querer fazer mestrado e doutorado. Eu ainda tenho isso na cabeça, mas eu realmente eu não sei se eu vou ter, não sei se eu vou conseguir fazer isso por outras questões de vida. Mas é algo que certamente daqui 10 anos eu vou estar estudando muito, vou estar sempre nessa pegada, cara, com certeza. Cara, eu gosto muito dessa área de pesquisa e inovação, é uma área que eu curto pra caramba. E com certeza é uma área que daqui 10 anos eu consigo me ver, sabe, fazendo parte dela de alguma forma. Seja ou mentorando startup, seja, enfim, trabalhando na Sênior ou em qualquer outro lugar, assim, um time de inovação, que é uma área que eu realmente gosto muito e eu tenho muito prazer, assim, de trabalhar. Não só de tu receber a ideia, né, do zero e tu trabalhar, né, aquele cheirinho de novo, como também de fomentar uma ideia, fomentar uma pesquisa, levar a campo, apresentar. Eu adoro isso, sabe? Assim, de debates e conversar com as pessoas. Cara, essa área é uma área que te permite fazer muito isso. E é uma área que eu gosto muito. Então, certamente é uma coisa que daqui 10 anos eu me imagino muito fazendo, sabe? Seja onde quer que eu esteja, eu tenho certeza que eu vou estar tentando fazer isso de alguma forma, né? Pode ser que não esteja trabalhando com isso, ou pode ser que não, sei lá, não esteja diretamente nisso, mas eu sempre vou querer estar envolvido nesse tipo de coisa. Muito bom. Pessoal, então hoje nós recebemos aí esse apaixonado por computação, que é o Léo Fiedler, o Caveira Dev. Tá? Então sigam ele lá no Twitter, @o Senhor Caveira, não é isso, ô Léo? É o Senhor É isso Caveira, né? aí. Léo, muito obrigado. O papo foi muito bom, conversa muito boa. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. E, cara, é isso aí. Tá sempre convidado aí para vir no canal, sempre que quiser, falar, Adriano, quero conversar alguma coisa. Vamos lá, vamos abrir uma live lá, vamos abrir uma gravação e vamos embora. Tamo junto. Obrigado, Adriano. Obrigado para você que ficou aí acompanhando a gente nesse papo, né? Espero que tenha servido para inspirar e não decepcionar as pessoas, né? Espero que você tenha saído motivado daqui. Também fazendo um jabazinho rápido, eu sou host da Taverna da Programação. O Adriano provavelmente vai Eu vou deixar o link colocar. aqui embaixo. A gente tem podcasts lá, a gente faz podcast live, a gente tem no feed também, você pode ouvir aí no Spotify, em qualquer agregador de podcast. É bem bacana. Adriano também já está convidado para ir lá com a Opa, gente, com bater um certeza. papo lá, Com com certeza. certeza, né? Sentar lá conosco. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite, Adriano. Espero ter contribuído aí. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço.